Se a gente fosse dar dica para quem é muito novo, né, e auditoria, por via de regra, tem uma base salarial menor, mas eu acho que o efeito não monetário do que você ganha ali é muito grande como carreira na área, né? Eu falo que fiz graduação em contábeis também, mas a minha graduação verdadeira foi no dia a dia ali de auditoria, né? Do ponto de vista de aprender controles internos, como funcionam os controles de uma companhia, né? Como é que a gente valida se as demonstrações estão corretas, como é que a gente entende os lançamentos contábeis, as regras, né? Lembro que na época era um período de transição grande do Brazilian GAAP, ou seja, da metodologia contábil brasileira para o IFRS, que é o padrão internacional, né, financeiro. Legal. Então foi também uma época bem interessante nesse sentido, né? Teve revalidação dos ativos ali em 2011, se eu não estou enganado. E aí você foi participando de todas essas mudanças, e eu costumo dizer que a auditoria ela é como uma panela de pressão, né? Ela forma o profissional muito rápido, porque ele é exposto a vários desafios diferentes num espaço curto de tempo. Exato. E para quem não tem ideia do que fazer na vida, né? Ou de fato tá começando agora e quer aprender sobre o mundo empresarial de verdade, a auditoria proporciona isso, né? Exato. E no início, como você disse, ganha pouco. Sim. Mas a progressão é muito alta, né? É muito alta. Normalmente o mercado, as corporações pagam mais no início, mas ela é mais estável ao longo do tempo. Exato. Enquanto a auditoria começa baixinho, mas depois cresce. Acho que para quem tem uma grande ambição ali, também um desejo de aprender e se diferenciar no mercado, é muito interessante. E se puder dar uma outra dica também para aqueles que estão ou que não sabem ainda direito e podem visualizar isso como um caminho, tentar dar preferência por escritórios ou marcas, né? Aí não entrando em qualquer uma das Big Four ou Big Ten, Sim. né? Que você possa rodar entre diferentes setores também, que eu acho que isso ajuda muito na formação, né? Tem os prós e contras, né, de você ser um especialista. Então, eu quero trabalhar num banco. Então seria legal tentar entrar numa vertical ali que só audita banco, porque existem as peculiaridades e especificidades do negócio. Mas se você ainda não sabe muito bem ou quer ter uma boa visão generalista do mercado, que eu acho que era o meu anseio, acho que você rodar por diferentes setores ajuda muito, né? Então na época eu lembro que eu trabalhei assim, em empresas que auditei, né? Fiz processos de M&A, de carve-out, que é quando a gente faz uma separação de uma empresa para ela ser vendida ou para ser administrada de forma independente, de controles internos, né? E assim, desde empresas que faturavam na época, a gente tá falando de 15, 16 anos atrás, de 5 milhões de reais até 3 bilhões, né? Então tinha um escopo um leque muito diversificado de estruturas de controle, de hierarquia organizacional, de setores, né? Então, manufatura, né? Indústria, varejo, serviço, agro, banco. Então acho que isso ajudou bastante a entender até um mecanismo de funcionamento da economia, né? E na época, como eu fazia graduação, foi interessante também por isso, né? Você ter aquela convivência da parte teórica com a parte prática. Sim. Eu acho que também agrega muito, né? Porque quando você fica só preso só na teoria, é um ambiente muito pobre, né? Ou seja, você vê por aí a pessoa falando, né? Eu quero aprender a andar de avião, quero ser um piloto. Você pode ler todos os livros do planeta sobre como pilotar um avião, você nunca vai aprender a pilotar um avião se você não sentar ali na cadeira e fazer as aulas práticas. Então acho que esse convívio mútuo de teoria e prática, né? E aí do outro lado também, porque hoje tem muito essa provocação de só querer dar importância ao lado prático, né? Ou seja, a escola é uma baboseira e vamos trabalhar. Eu acho que o equilíbrio é muito importante, né? Porque a teoria também ela te ajuda a dar elementos de robustez pro seu trabalho, né? E acho que isso é um exercício cotidiano, né? Assim, hoje tem um desafio lá de fluxo de caixa na companhia, de coisas que a gente pode fazer para melhorar. Então, às vezes eu tenho que recorrer à teoria, ao networking, a coisas que estão ali na nossa mão, no leque de ferramentas, para ver como que a gente pode ser mais eficiente, criar uma metodologia melhor, né? Então, acho que tudo isso, esse ambiente de teoria e prática ajuda bastante. Acho que forma um profissional mais robusto também, ou um empresário, né? Acho que é muito bacana. Eu concordo plenamente com você. A gente costuma dizer aqui, eu acredito que todo mundo que passou por aqui falou, educação é fundamental. Sim. A formação acadêmica, ela é necessária.
Óbvio que você tem que equilibrar com a prática. E muitas vezes a prática é totalmente diferente da teoria, né? Porque as circunstâncias dos negócios são diversos. E são dinâmicos, São dinâmicos, tá ali. Então, veio uma questão tributária que você só vai conhecer de fato na prática, não é na teoria. Sobretudo no Brasil, né? Sobretudo no Brasil. Então, você também vai ter que enfrentar situações, como eu quero ouvir bastante de você, que é CFO, né, da América Latina para uma companhia internacional, coisas que talvez você não aprenda na faculdade, que é como é que eu explico para um gringo como é que funciona a dinâmica empresarial no Brasil, como é que funciona a dinâmica tributária no Brasil, como é que eu explico a dinâmica jurídica no Brasil. Aliás, se eu soubesse, me conta. É um grande desafio. Eu chamei você para aprender também, entendeu? Então, assim, são coisas que na faculdade não te contam. Sim. Vão contar, não, tem que ter um fluxo de caixa. Você fala, pô, legal. Sim. Aí você chega na empresa, não tem dinheiro. Então, como é que eu vou montar o fluxo de caixa se eu não tenho dinheiro? Aí vai no banco. Então, tem todo um contexto. Sim. Que só quem tá no jogo que sabe como é que é, né? Além de ter que lidar com essas dinâmicas e dicotomias de cultura, né? Sim. Cada país tem uma abordagem de política, né? Dentro de grandes multinacionais e corporações, às vezes tem questões políticas, tem questões de compliance, né? A melhor alternativa do ponto de vista de eficiência financeira seria eu fazer tal coisa, mas eu não posso fazer, às vezes, por alguma restrição do grupo. Sim. Né? Então tem muito isso. Ou eu preciso fazer, eu sei que isso aqui é o melhor, só que eu tenho que convencer o board, tenho que convencer esse cara aqui para quem eu reporto, esse outro cara que a gente não se reporta, mas é de uma estrutura paralela. Então essa dinâmica também é muito importante ali no dia a dia para conseguir ter eficiência nas coisas, eficácia também, né? Sim, ou seja, fazer a coisa correta e do jeito certo e conseguir lograr os resultados, né? Entregar aquilo que pode ser observado.